Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco a nos auxiliar, né? Novamente estamos por aqui conversando mais um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje um tema interessantíssimo, né? Me chamo Leonardo Silva, para quem não me conhece, faço parte do Templo Espírita Mãe Redenção, em Jardim Paulista Baixo. E como sempre, né? É com imensa alegria que a gente vem conversar um pouco sobre o Evangelho do Cristo, né? Trabalho este que não é meu, que não é do nosso irmão Bublé, mas sim do Mestre Jesus, que é aquilo que ele me falou, né? Ir e pregai a toda criatura, né? E é o que tentamos fazer nas casas espíritas, levando um pouco do Evangelho do Mestre Jesus. O tema de hoje é bem interessante, né? Como todo tema do Evangelho. Mas hoje é um tema que está inserido na sociedade que estamos vivendo hoje, né? Intolerância, né? E aí a gente vai ver nessa mensagem do Cristo o que ele nos pede para que possamos fazer de um para com os outros. Levando em primeiro lugar, né, o primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Vamos estar lá no capítulo 10, no item 11, 12 e 13. Né? O título do capítulo é Bem-aventurados que são misericordiosos. E o item que vamos estudar hoje é Não julgais para não ser julgados. Atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Essa mensagem nós vamos encontrar na Bíblia, né? Lá em Mateus, na passagem daquela mulher adúltera, né? E aí a gente vai só relembrar rapidamente esta passagem e começar a conversar sobre o tema na atualidade. Ia passando o Mestre Jesus com seus discípulos e naquele mesmo momento os doutores da lei tinham pego uma mulher que estava adulterando seu marido. A mulher adúltera, né? E chamam o Mestre Jesus, né? E aí, lembrando que naquela época, a lei que regia aquela localidade era a lei mosaica. A lei mosaica é aquela lei do olho por olho, dente por dente. E a lei mosaica dizia que toda mulher pega em adultério deveria morrer por apedrejamento, né? E já estava lá aquela mulher, e aí a gente remete a imagem lá para aquele tempo, né? Imaginem uma mulher, né? No meio de vários homens e mulheres, sendo xingada, esculachada, e chama o Mestre Jesus, um daqueles doutores da lei. Mestre, a lei mosaica diz que quando a mulher é pega em adultério, ela tem que morrer por apedrejamento. O que diz tu? Naquele momento, aquele doutor da lei queria que o Mestre Jesus ficasse contra a lei da época, né? Inclusive, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo lá intitulado Não vim destruir a lei, vim fazer cumprir. Depois, quem puder, depois dá uma lidinha. Então, Jesus ele não veio mudar a lei de ninguém. Ele simplesmente, dentro da lei, inseriu uma semente chamada amor. Vê que interessante. E aí, na literatura, fala que Jesus ele fica rabiscando o chão. E diz o seguinte: que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Jesus, naquele momento, ele mexe com as consciências que estavam ali. Na literatura bíblica, fala que os homens mais velhos saíram primeiro, depois saíram os homens mais jovens. E aí, novamente, eu peço a vocês que se coloquem lá naquela cena. Imagine Jesus dizendo que atira a primeira pedra quem não tiver pecado. E aí eu imagino aqueles homens mais velhos, né? Que como nós, ainda erramos muito, praticamos atos errados para a sociedade, muitas vezes para nós mesmos, mas somos perdoados por aquilo que fizemos mal. E aí naquele momento aquela consciência começou a trabalhar e, eita, eu fiz tal coisa errada, mas ninguém me julgou, ninguém me condenou. Por que eu vou jogar a primeira pedra nessa moça, nessa mulher? Se eu erro tanto também.
E aí os mais velhos saíram. E seguindo o exemplo dos mais velhos, os mais novos foram também embora. Ficando Jesus e aquela mulher. E Jesus diz: mulher, cadê teus acusadores? Foram embora, mestre. Ninguém te acusou? Não. E Jesus, um espírito de alta envergadura, aquele que poderia julgar, condenar, apontar o dedo, e disse: e quem sou eu, minha irmã, para te acusar, para te julgar? Jesus, um espírito de alta envergadura. E ele continua dizendo, né? Vai e não peques mais. E aí agora a gente adentra dentro de nossa sociedade, aonde pessoas, por discordarem de classe social, de religião de A, de religião de B, condenam, maltratam, xingam. Pessoas, por não concordarem com o gênero dos outros, condenam, julgam, maltratam e matam. Então não estamos muito diferentes da lei mosaica não, meus irmãos. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus lutou para demonstrar às pessoas que somos iguais perante Deus, independente de cor, credo, raça e gênero. Independente disso, Deus nos ama. E como falei lá no princípio, nos utilizando do primeiro mandamento, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no Evangelho ele continua dizendo, não se pode amar a Deus se não amar o próximo, nem se pode amar o próximo se não amar a Deus. Por que julgamos tanto? Por que condenamos tanto? Estava um centro espírita, quarta-feira, conversando sobre o Evangelho também, e se tocou nesse assunto da mulher adúltera. E um daqueles que estava na plateia levantou a mão e perguntou, Léo, aonde começa o amor? E ele disse, o amor não começaria dentro dos nossos lares? Aí eu disse, sim. Mas o amor, primeiramente, tem que começar em mim. Eu tenho que cultivar esse amor. O nosso problema hoje é que esperamos que o outro melhore, se mexa, se modifique. E por que eu não? E aí eu trouxe até o exemplo, né, daquele amor orgulhoso, né? Que alguém já pode ter falado isso ou já ouviu falar isso, né? Vou casar para ser feliz. Quando a frase deveria, vou casar para fazer o outro feliz. E se os dois tivessem esse mesmo pensamento em fazer o outro feliz, o amor, unindo-se dos dois, formariam-se um, o lar. Então imagine esse grande amor ascendente dentro dos nossos lares. Porque o grande problema hoje de nossa sociedade, com uma cultura formada, e aí eu estou falando sobre o machismo, mas tantas outras coisas, né? Nós fomos criados, se apanhar na rua, apanha em casa. Se trouxer desaforo para casa, apanha em casa. Então fomos criados dentro de uma violência, né? E aprendemos a ser assim. Não respeitar a diferença dos outros. Eita, Léo é negro, eu não quero conversar com ele não. Porque lá de trás eu trago essa cultura de que a cor de pele influencia em algo. E sabemos que não influencia em nada. Somos iguais perante Deus. Então hoje eu julgo, eu condeno, executo. E aí, nas televisões, né, nos repórteres da vida, nós vemos pessoas matando pessoas devido à intolerância. E aí quando se fala de intolerância, eu falo também da intolerância religiosa. Porque essa passagem, meus irmãos, mostra a todos nós que deveríamos ter a indulgência, a benevolência e perdoar todo aquele que está ao nosso derredor. Perdoar e
deixar ser perdoado. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta a espiritualidade. Como me entendia Jesus a caridade? A gente fica repetitivo, né? Nas perguntas. Mas ela cabe para várias mensagens dentro do Evangelho. E aí a espiritualidade diz que Jesus entende caridade como benevolência para com todos, indulgências e perdão das ofensas. Benevolência, ser bom para com todos. Ser indulgente e perdoar. Por onde eu passo, eu sempre falo desses repórteres que passam aí durante o período do dia, né? Trazendo, claro, notícias, né? Mas muitas vezes desgraças que acontecem em nossa sociedade, né? E quando acontece isso, né? E eu sempre trago esse exemplo, que é um exemplo que alguém já passou ou vai passar, da seguinte forma: tá lá passando na televisão que uma pessoa fez um mal a uma criança, a um idoso ou a qualquer outra pessoa. Eu que estou assistindo a televisão começo a ter raiva daquela criatura, ficar com ódio, com rancor, nutrindo aquele mal dentro de mim. E que se eu pudesse ter algum irmão e estivesse próximo àquela criatura, eu daria uma paulada nele. Mas mentalmente eu já pensei negativamente coisas para aquela criatura. E aí o que é que eu trago para dentro do meu lar, para perto de mim? Espíritos na minha mesma sintonia. Não são espíritos ruins não, são espíritos na minha mesma condição. E aí depois vão para os centros espíritas. Eu quero fazer um tratamento, que o obsessor está atrás de mim, coisa e tal. Quem participa de reunião mediúnica ou já participou, na grande maioria das vezes nós somos os obsessores dos nossos obsessores. E aí Kardec bem apresenta isso, né? Quando ele fala lá de obsessão, que existe a obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. O que eu atraio para perto de mim é o que eu penso, meus irmãos. Minha sintonia. Se eu só penso mal, vou trazer espíritos na minha mesma condição. E como é que eu posso mudar isso? Para adentrar aqui nessa mensagem. Porque para a sociedade, aquela adúltera era a escória da sociedade. E o próprio Mestre Jesus, em todo o seu evangelho, ele disse: eu não vim para o são, eu vim para o doente. E doentes somos todos nós, meus irmãos. Espíritos em um mundo de prova e expiação, sendo espiados e provados e tentando ser melhor hoje do que ontem. E como eu vou melhorar se eu não ajudo meu irmão? Como eu vou melhorar se eu só faço julgar, condenar, colocar o outro para trás? Né? Hoje a palavra é bullying, né? Mas quem não lá atrás sofreu bullying? Essa palavra nova, é importada. Quem não já sofreu preconceito? A intolerância hoje, ela está à flor da pele. Se hoje eu tenho uma classe social, uma condição social melhor do que a do outro, eu o humilho. Porque eu tenho, eu posso, eu faço o que eu quero, porque eu tenho dinheiro. Essa semana eu fiquei espantado com um vídeo que eu vi. Uma pessoa pedindo ajuda num sinal de trânsito e uma pessoa no carro filmando o outro que ia dar uma ajuda. Aí eu parei, o cara vai ajudar, né? E aí ele chama aquele pedinte e o pedinte chega. Aí o cara pergunta: você tá com fome? Tô. Quer ganhar 10 reais? Quero. Quando o rapaz se aproxima, ele dá uma tapa no rosto do rapaz. Vai trabalhar, vagabundo. É muito fácil ganhar dinheiro. E eu, meu Deus do céu, as pessoas estão voltando à primitividade. Na última conversa que eu estava no Centro Espírita, eu estava falando sobre isso. Nós avançamos, meus irmãos, saímos da primitividade para o mundo de prova e expiação, mas parecemos que ainda estamos no mundo de primitivos, aonde nos mutilamos, nos matamos uns aos outros devido ao orgulho. Como eu posso querer evoluir enquanto espírito se eu ainda tiver essa consciência de que aquele que é menos favorecido financeiramente do que eu, ele é pior do que eu? Enquanto eu tiver a consciência de que aquele que não se enquadra no gênero que vive hoje quer ter um gênero diferente, e eu, um pensamento pequeno, achar que ele é diferente de mim,
que ele é menor que eu, menosprezar aquela criatura, como é que eu vou crescer? Lembrem-se que o Mestre Jesus, quando ele passou pela terra, ele exemplificou, não só falou. Porque é muito fácil, meu irmão, ligar aqui o meu notebook, o meu celular, a câmera do celular, pegar a mensagem do Jesus e falar. Sabe qual é o difícil? Executar. Porque antigamente, né, culturalmente falando, e eu escutei muito meu pai falar isso na época, ele dizia, faça o que eu faço, faça o que eu diga, não faça o que eu faço. Hoje eu tenho um filho de 8 anos. E hoje faça o que eu faço, através do exemplo. Se eu não quero que ele fume, eu não posso fumar. Se eu não quero que ele beba, eu não posso beber. Eu tenho que mostrar a ele pelo exemplo. E norteá-lo. Porque é uma grande responsabilidade dos pais e das mães, né? E dos responsáveis guiar uma criança hoje, no mundo que estamos vivendo. Lembrando que as crianças não têm preconceito. Se você for lá numa escola de pré-escolar, da primeira infância, vocês vão ver brancos e negros se abraçando, brincando, ricos e pobres, todos juntos e unidos. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, meus irmãos. Fomos criados sem maldade. O problema de nossa sociedade hoje somos nós mais velhos, que passamos para nossos filhos isso que está acontecendo hoje com todos nós. A intolerância, o desrespeito, a inversão de valores. O que é que eu tenho a ver que Clano, Beltrano está fazendo tal coisa? Se eu puder auxiliar, eu vou lá e digo, meu irmão, eu acho que esse caminho não está certo. Vai por aqui. Mas em nenhum momento eu posso julgar ou condená-lo, né? E aí eu conversando com uma cliente minha, que ela tem crise de ansiedade, né? E ela disse que quando conversava com os amigos e com a família e falava dos seus problemas, as pessoas julgavam, condenavam, davam pitaco no que ela era para fazer. E ela disse que hoje vai para o psicólogo e para o psiquiatra e eles só escutam, não condenam. Que é o que nós deveríamos fazer, é escutar, meus irmãos, que é uma grande, grande, grande caridade. Nos apresentada por nosso irmão Kardec, quando ele nos apresenta a caridade moral e a caridade material. A moral, você dê um ouvido, meu irmão, escutar que sofrimento aquele nosso irmão tem, e você puder dar uma palavra de conforto, um abraço, até um olhar fraterno, você ajuda muitas vezes aquele que está a sofrer. Mas bora aqui pegando ao pé da letra, né? E aí ele fala, atira a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus, essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio da indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros, do que julgamos a nós mesmos. Nem condenar em outrem aquilo que nós absorvemos, que nós absorvemos. Antes de profligarmos alguém uma falta. Vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Vê que interessante, né? Nós julgamos as pessoas, mas quando somos julgados achamos ruim. Reclamamos, se puder vamos brigar, lutamos, relutamos. Mas se todos nós nos utilizássemos, eu já falei 2 vezes isso, vou falar de novo nesse mesmo vídeo. Se nós nos utilizarmos do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em nenhum momento de nossa vida material e espiritual faremos mal a outrem, porque eu não queria que fizesse mal comigo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não quero mal para mim, eu não dou mal. Viveríamos em uma sociedade top de linha, aonde seus povos se respeitariam, seus povos se amavam. Não o amor de homem para mulher, né? Mas o amor ágape. Aquele amor que não quer nada em troca, simplesmente amor
por amor, né? E aí ele continua aqui, ó. Ele continua falando sobre a mensagem. Deixa eu voltar aqui. Tem 11. Ele pulou aqui. Ele continua a mensagem dizendo: nos casos de maledicência e maldade, o primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E por que o não ser assim? Jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, o homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado. Portanto, a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus já haja proibido se profligir o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito, até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade, para censurar essa razão direta da autoridade moral daquele que censura, torna-se alguém culpado daquilo que condena em outro, e abdicar essa autoridade é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola a lei e os princípios de cuja complicação lhe cabe o encargo. Os olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem e o que igualmente ressalta das palavras do Mestre. O mais interessante em toda a passagem bíblica do nosso Mestre Jesus é que em nenhum momento ele julga, né? Inclusive, quando ele está sendo crucificado ao lado de dois ladrões, né? E aí vem aquela palavra que eu escuto muito hoje, que é: eu sou vendedor, estou na rua, bandido bom é bandido morto. Jesus, nos seus últimos momentos, né, esteve ao lado de dois ladrões. Um deles, muito orgulhoso ainda, né, diz: mestre, tu não é o filho do homem? Por que tu não pede aí ao Pai que nos livre disso aqui? E o outro, mesmo errado, né, de suas ações, mas consciente de que errou, ele diz: ei, nós erramos, nós fizemos coisa errada. Ele está aí, mas nada fez não. E pede a Jesus, né? Mestre, quando chegar lá no paraíso, não esquece de mim não. Arrependimento. Ele vai deixar de ser, de pagar pelos seus erros? Não. Mas ele teve a hombridade de assumir seus erros e a humildade de dizer: eu errei, mas ele não errou não. E Jesus, em nenhum momento, você pode ver na passagem bíblica, condena nenhum dos dois não. Quem nos condena somos nós mesmos, meus irmãos. Devido aos nossos erros, aos nossos dissabores, coisas que não deveríamos fazer e fizemos. Então eu sofro hoje por faltas anteriores, em vidas anteriores, ou na própria atualidade, fazendo coisas erradas. Então veja que Jesus, em nenhum momento em sua passagem, ele julga ou condena alguém. Temos o exemplo da mulher adúltera, né? Do ladrão, e tantas outras passagens que Jesus não condenou, não julgou, mas auxiliou. Que é diferente. Que é o que nós deveríamos fazer na atual realidade que vivemos hoje. Principalmente no Brasil, né? Nessa pátria tão amada. Nessa pátria tão acolhedora, que juntou povos em um só lugar. E que hoje
estamos com toda essa desunião. Quem tem muito, pisa quem não tem nada. Quando deveria, aquele que tem muito, dividir um pouco com cada um, né? Eu sempre costumo dizer, né, e eu estava falando na última conversa que tive, né, dos nossos irmãos empresários, né? Que aí as pessoas sempre vão lá naquele trecho bíblico que fala: é mais fácil que um camelo entre no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aquilo é uma alegoria, né? Como temos também pobres, paupérrimos, orgulhosos, que necessitam da ajuda, mas são tão orgulhosos que não aceitam. Da mesma forma, temos ricos humildes, né? E aí sempre eu levo o exemplo de lá, dono do trabalho, né? O dono lá da empresa tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas como é que ele me auxilia? Me dando a vara para eu pescar, me dando o trabalho. Então ele é responsável pela família dele e por mais 300 ou 400 famílias, meus irmãos. Que é isso que é a distribuição de riqueza. Depois vocês puderem ler lá no Livro dos Espíritos. É isso. Deus não quer que ninguém chegue e fique lhe dando todo mês sem você fazer nada não. Não. Eu tenho muito, vou distribuir minha riqueza dando emprego, trabalho, condição de curso. Porque senão se torna filantropia. Assistencialismo, desculpe. Porque eu vou acostumar aquela criatura todo mês só vir pegar aquela cesta básica e levar para casa. Eita, acabou. Mês que vem vai de novo, pega para casa. Eita, acabou. E se eu der a vara àquela criatura? Ensinar ele a pescar? Dar uma oportunidade de um curso, de qualificação, para que ele arrume um emprego e possa sustentar a sua família dignamente? É diferente, né, meus irmãos? Então viveríamos em um mundo melhor se começássemos a ser benevolentes, indulgentes e perdoássemos e deixássemos receber também perdão, né? Porque muitas vezes somos tão orgulhosos que não damos o perdão a alguém, né? Porque somos seres humanos, somos espíritos encarnados, carne e osso. Então erramos ainda muito. E aí é mais fácil eu julgar, como aqueles que iriam julgar aquela mulher que foi pega em adultério, do que eu perdoá-la, como fez o nosso Mestre Jesus, que exemplificou. Vê que coisa bonita. Que passagem bela. E quem sou eu para te julgar? Vais e não peques. Se começarmos a ter esse pensamento do Cristo, que inclusive está no Livro dos Espíritos, né? Quem para nós é o guia e modelo para a humanidade? Menor resposta, Jesus. E aí as pessoas falam: pô, mas você se compara logo com Jesus? Eu tenho vários outros exemplos, meus irmãos, que viveram aqui no Brasil, pelo mundo. Franciscano Xavier, eu vi nessa semana passada, né, 20 anos do desencarne dele. E em todos os repórteres passou Chico Xavier. Se falou de espiritismo, se falou. Mas se falou muito mais do homem de bem que ele era. Todos os líderes religiosos falaram bem dele, homem. Porque Chico, ele cumpria o que o homem de bem do Evangelho nos pede. O homem de bem exerce toda a lei de amor, de justiça e de caridade na sua mais alta expressão. E ele fazia. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, que ainda está encarnado entre nós, trabalhando em prol das crianças lá na Bahia. E tantos outros que não conhecemos, mas trabalham em prol daquele mais sofrido. Que dá com a mão para que a outra não veja. Que auxilia sem querer nada em troca. Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que temos um Deus por nós. Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe.